Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão itinerante pela comunidade de Santa Maria, agradeço a presença dos senhores vereadores, agradeço também as pessoas da comunidade que nos dá a honra de estar aqui no plenário e assistir a sessão. E o pessoal que veio lá da Menina, obrigado pela presença. E a todos que aqui estão, também os funcionários, que nos suportem ao andamento das sessões. Quero, nesse momento, pedir ao segundo secretário que faça a leitura de um texto bíblico. Da autoridade política, instituição de um poder central. A alineação pode custar caro. Quando já estava velho, Samuel estabelece os dois filhos seus como juízes em Israel. Seu primeiro filho se chamava Joel e o segundo Abias. Os dois exerceram o cargo de juiz em Bersabé. Eles, porém, não seguiram o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância, aceitaram o suborno e distorceram o direito. Então os anciões de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá. Disseram a Samuel: veja, você já está velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei, para que eles nos governem, como acontece junto às nações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata ordinária 37 de 2015. Câmara Municipal de Campo Limpo, Paraná. Ata ordinária número 37 de 2015. Sétima legislatura, segundo período, aos 17 dias do mês de novembro de 2015. 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Bonito. Às 19 horas, nas dependências do plenário Alcindo de Paula Freitas, reuniram-se os seguintes vereadores: Jorge Fusqueira, Jandir Grigolon, Ademar Belo, Mário Weber, Vanderlei Ferreira, Ivo de Almeida, Aparício Piano. O presidente, verificando o quórum legal e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Expediente. Pequeno expediente. Expediente do prefeito. Ofício número 41/2015, encaminhando projeto de lei número 49/2015, o qual visa o ajuste no orçamento geral do município para 2015. Ofício número 386/2015, em resposta ao ofício número 150/2015, de autoria do vereador Mário Weber. Ofício número 387/2015, em resposta ao ofício número 149/2015, de autoria do vereador Ivo de Almeida. Ofício 388/2015, em resposta ao ofício número 151/2015, de autoria do vereador Ademar Belo e Jandir Grigolon. Ofício número 389/2015, em resposta ao ofício número 152/2015, de autoria do vereador Ademar Belo. Ofício número 390/2015, em resposta ao ofício número 153/2015, de autoria do vereador Luciano Simeone. Ofício número 391/2015, em resposta ao ofício número 148/2015, de autoria do vereador Mário Weber. Relação sumária do expediente recebido diversos, não houve. Leitura do sumário das preposições. Requerimento número 88/2015, protocolo 299, de autoria do vereador Ivo de Almeida, requer através da Secretaria de Aviações, Obras e Urbanismo, para que sejam patruladas, cascalhada e molhada a estrada do Sr. Antônio Bonete, na localidade de Alto Lajeado, e também cascalhada a mangueira do Sr. Milton Peruso, na mesma localidade. Requerimento 89/2015, protocolo número 300, de autoria do vereador Ivo de Almeida, através da Secretaria de Aviações, Obras e Urbanismo, para que seja cascalhada e molhada a estrada do Sr. Djalma Moraes, próximo ao bairro Morada do Sol. Grande expediente, todos os vereadores fizeram uso da palavra. Ordem do dia. A ata número 35/2015, aprovados os requerimentos número 88/2015 e 89/2015. Aprovado a primeira discussão do projeto de lei número 46/2015. Aprovado em primeira e segunda discussão, com dispensa de interstício, o projeto de lei número 47/2015, aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 48/2015, com
Comunicações parlamentares. Todos os vereadores fizeram uso da palavra. O vereador Jandir Gregolau solicitou a mesa diretiva que encaminhe ofício pedindo ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Finanças, para que nos envie um relatório com as respectivas receitas do município de Campo Bonito dos anos 2014-2015 e 2015-2016. O vereador Jandir Gregolau solicitou a mesa diretiva para que encaminhe um ofício ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Viações, Obras e Urbanismo, para que, conforme já solicitado no requerimento 53 de 2015, protocolado em 13 de 5 de 2015, que sejam tomadas providências quanto ao pedido de quebra-molas ao lado do CEMEI, na rua Sete Quedas, pois há muitas reclamações de veículos que transitam em alta velocidade no trecho entre as duas escolas, onde transitam crianças o dia todo. O vereador Edmar Bela solicitou a mesa diretiva que encaminhe um ofício ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Ação Social, para que nos forneça um cronograma de construção de reparos das casas do projeto Morar Bem, em ordem de famílias que serão atendidas. O vereador Mário Weber solicitou a mesa diretiva que encaminhe um ofício ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Viações, Obras e Urbanismo, para que seja levada a carga de cascalho próximo à propriedade do Sr. Guilherme Salvati, no bastidor comunitário. O vereador Vanderlei Ferreira solicitou a mesa diretiva que encaminhe um ofício ao Executivo Municipal, para que seja reaproveitadas as manilhas retiradas da rua Santos Dumont e realizado um aproveitamento das mesmas na rua Joaquim José de Oliveira, em frente à casa da senhora Salé, para sanar os problemas de água em frente à casa, Boca de Lobo e outros serviços necessários. O presidente comunicou a todos os vereadores que a sessão ordinária, dia 24 de novembro de 2015, será realizada em Santa Maria, às 20 horas, sessão itinerante. Nada mais havendo a ser tratado no presente ato, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Após lida e aprovada, segue a presente ata, assinada pelo primeiro secretário Jandir Gregolau e pelo presidente, senhor Jorge Casqueiro. Campo Bonito, 17 de novembro de 2015. A ata está em discussão. Não tendo que querer discutir, passamos à votação. Vereador Luceu? Aprova. Vereadora Parícia? Aprova. Vereador Mário? Aprova. Vereador Jandir? Aprova. Vereador Luciano? Aprova. Vereador Ademar? Aprova. Vereador Lima? Aprova. Vereador Vanderlei? Aprova. Aprovada a ata ordinária 37 de 2015. Passamos agora às correspondências recebidas. Ofício 403 de 2015, Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Conforme solicitado no ofício 156 de 2015, com o pedido do vereador Livro de Almeida ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo, para que seja retirada terra que está em frente à residência do senhor Joselinos Ferreira de Santos e Leodir Ferreira de Santos. Informamos que foi repassado ao secretário da pasta para conhecimento e posterior atendimento. Sem mais para o momento, nos pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Ofício 404 de 2015, Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Conforme solicitado no ofício número 158, com o pedido da mesa diretiva desta Casa de Leis ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Viações, Obras e Urbanismo, para que entre em contato com a empresa de telefonia para que se tome providências em virtude de um cabo de telefone que está caído na rua Getúlio Vargas, em frente a Vargas acima, no bairro Morada do Sol. Informamos que entramos em contato com a empresa responsável, através do senhor André, setor de reparos, onde foi solicitado a ordem de serviço, onde nos foi informado que no prazo de 48 horas serão feitos os devidos reparos. Sem mais para o momento, nos pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardi, prefeito.
Ofício 405 de 2015, Campo Bonito, 18 de novembro de 2015, conforme solicitado no ofício 157 de 2015, com pedido do vereador Ademar Belo ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Eleições, Obras e Urbanismo, para que seja patrolado, cascalhado e rodeado a estrada que dá acesso à propriedade da senhora Rosa Bialuch, do Alto Canela. Informamos que tal solicitação foi repassada à secretária da pasta para conhecimento e providências. Sem mais problemas, pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Ofício 406 de 2015, Campo Bonito, 18 de novembro de 2015, conforme solicitado no requerimento 86 de 2015, com o pedido do vereador Ivo de Almeida ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Eleições, Obras e Urbanismo, para que esteja patrolado, cascalhado e rodeado a estrada de Guaraí, iniciando na Avenida Pedro Piccoli e se estendendo até o calçamento na estrada principal dos Guaraí. Informamos que o referido serviço já havia sido executado antes do referido pedido nobre vereador. Sem mais problemas, pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Ofício 407 de 2015, Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Conforme solicitado no requerimento 87 de 2015, com o pedido do vereador Ivo de Almeida ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Eleições, Obras e Urbanismo, para que seja construído um quebra-molas na rua Santos Dumont, em frente à Praça Morada do Sol. Informamos que tal solicitação será repassada ao setor de engenharia para a viabilidade, legalidade e para posterior atendimento. Sem mais para o momento, pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Apresentação da matéria executiva. Ofício 42 de 2015, Campo Bonito, 23 de novembro de 2015. Cumprimentando, venho através do presente respeitosamente a presença de Vossa Excelência encaminhar a esta Casa de Leis para a apreciação do projeto de lei número 50 de 2015, o qual visa o ajuste no Orçamento Geral do município, esperando que seja o projeto de lei aprovado. Aproveito a oportunidade para inovar junto a Vossa Excelência e seus ilustres pares protestos de estima, elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Ofício 43 de 2015, Campo Bonito, 23 de novembro de 2015. Cumprimentando bem através do presente respeitosamente a presença de Vossa Excelência encaminhar esta Casa de Leis para apreciação o projeto de lei número 51 de 2015, o qual visa ajuste no Orçamento Geral do município, esperando que seja o projeto de lei aprovado. Aproveito a oportunidade para renovar junto a Vossa Excelência os seus ilustres pares protestos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Gilmar Luiz Bernardi, prefeito. Matéria do Legislativo. Emenda participativa 04/2015. Autoria da Comissão Tributária, Financeira e Sanitária. Súmula altera o artigo 7º do projeto de lei número 29/2015 da outras providências. Os vereadores que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 29 de 2015. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 7º do projeto de lei número 29 de 2015, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 1% do total do orçamento de cada uma das entidades. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor com a aprovação do plenário em conformidade com demais artigos da supracitada lei. Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Jandir de Golon, presidente, Mário Weber, relator, e Luciano Silvani, membro. Câmara Municipal de Campo Bonito, Paraná. Da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bonito, Paraná. Parecer. Interessados, Executivo Municipal da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Campo Bonito,
Paraná, reunida nesta data, procedeu à avaliação do projeto de lei número 29/2015, suma, estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Bonito do Estado do Paraná para o exercício financeiro 2016, autorizando a adequação dos anexos de metas físicas financeiras da Lei Municipal número 1113/2004, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Da análise conclui-se que o projeto de lei acima citado está em conformidade com a Constituição Federal e o regime interno. Conclusão: esta comissão, por unanimidade, encaminha pela aprovação do projeto em tela com emenda, dependendo exclusivamente do plenário para sua aprovação. É o parecer do Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Membros integrantes: Jandir Gregor, presidente da comissão, Mário Weber, relator, e Luciano Simeone, membro. Câmara Municipal de Campo Bonito, Paraná. Da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bonito, Paraná. Parecer: assunto referente ao projeto de lei número 49/2015. Interessado: Executivo Municipal. Esta Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Campo Bonito, Paraná, reunida nesta data, procedeu à avaliação do projeto de lei número 49/2015. Suma: abre crédito adicional especial no orçamento de 2015. Da análise conclui-se que o projeto de lei acima citado está em conformidade com as leis número 1087/2013 TPA e a lei 1051/2013 da LTO e Lua 1086/2013. Conclusão: ante os elementos de convicção acima expostos, esta comissão, por unanimidade, propõe a aprovação do referido projeto de lei, dependendo exclusivamente do plenário para a sua aprovação. É o parecer do Campo Bonito, 18 de novembro de 2015. Membros integrantes: Jandir Gregor, presidente da comissão, Mário Weber, relator, Luciano Simeone, membro. Portanto, a ordem do dia hoje, estaremos votando em segunda discussão o projeto de lei 46/2015, em segunda discussão o projeto de lei 48/2015, em primeira discussão o projeto de lei 49/2015. Em votação também hoje a emenda referente ao projeto 29/2015 e em primeira discussão o projeto de lei 29/2015. Essa será a ordem do dia. Passamos agora ao grande expediente. Cada vereador terá 10 minutos para fazer esse pronunciamento e também podemos prorrogar mais 5 minutos. Com a palavra o vereador Alceu. Boa noite, presidente, demais vereadores, pessoas da comunidade Santa Maria, da Água Ribeira, demais pessoas que fazem presente nos assistindo. Boa noite. Eu, senhor presidente, quero fazer um comentário aqui. Eu já estive fazendo há 2 sessões atrás sobre a questão da terra. E ontem uma pessoa me questionou de noite. Eu vou citar o nome da pessoa, que ele precisa de 2 coxas de terra na carregadeira. E eu falei aqui outro dia que ele estava esperando faz uns par de meses já para terminar de fazer uma obra na casa dele e precisa que leve com a carregadeira. E ele me falou ontem que não levaram, até ontem à noite não tinha levado. Eles passam todo dia na frente da casa dele com a carregadeira, estão mexendo com o cascalho ali no vão, para ver o seu valinho, parece que é. Seria fácil de fazer o serviço, só deixar a coxa de terra e trazer e largar ali. Não há necessidade de perder tempo e fazer. Eu não sei o porquê que não fazem esse serviço. Então eu vou falar o nome da pessoa, é o Vini Baldo. Ele até veio falar ontem, falou: estou cansado de pedir, não vou pedir mais. E eu também não quero, aqui não é uma crítica, só estou fazendo um comentário. Acho que o Geraldo, que faz parte do secretário do urbanismo, acho que é fácil o Geraldo chegar e falar, comentar com o
avaliações de obra e faz pedindo para levar terra, nem fazer um requerimento. Então eu só quero fazer esse comentário desse fato que está acontecendo. Acho que é coisa simples, não precisa vir aqui estar criticando, né? Acho que o prefeito também não precisa ficar sabendo disso. Acho que ele fez serviço de secretário, porque o secretário está lá para isso, para resolver os problemas dentro da cidade, né? É simples. O prefeito já nomeou o secretário para isso, né? Então, só quero fazer esse comentário, porque depois sai por aí e vão dizer que eu estou criticando. Que nem acontece muitas vezes de eu falar, estão falando que eu fico criticando a administração. Não é isso, estou só fazendo um comentário do fato que vieram questionar muito que hoje está passando aqui. Outra coisa que eu quero dizer aqui, tinha um trecho do estado aqui do Sertãozinho, foi cascalhado sexta e sábado, ficou muito bom o serviço, devido a essa chuva aí, o pedaço que foi descascado, ficou bom, resolveu o problema que lá estava precisando de pôr cascado, ficou muito bom. Tenho que dar os parabéns ao secretário de Ações e Obras, as pessoas que trabalharam lá no final de semana, ficou muito bom o serviço. Outro comentário que eu quero fazer aqui, senhor José, da minha viagem que eu tive a Curitiba. Junto com o vereador Luciano, que estivemos na terça-feira, nós fomos saindo aqui terça tarde e voltamos na quinta. Eu estive lá no Tribunal de Contas, senhor José, eu fui ver a questão das contas de 2011 e 2012, na época que eu fui presidente. E lá a pessoa que nos atendeu lá, as minhas contas, está tudo ok, foi aprovado, está tudo ok. A única coisa que está pendente lá, que estão julgando a parte, é a questão do assessor jurídico na época, que era o Juninho Nardi, onde ele trabalhava aqui no Campo Bonito, na Câmara, e pegou e foi trabalhar em Cantanduvas, no fórum, ele recebeu aqui e recebia lá. E eu na época questionei ele que era problema nas contas para mim, né? Eu como presidente, e ele também não poderia fazer, está fazendo, né? Receber em 2 lugares. Então esse assunto está sendo julgado à parte e não foi ainda julgado totalmente. Então isso está em aberto. Até a pessoa pediu que o contador desta casa acompanhasse, senhor presidente, para ver até o final o que vai dar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor, pode contar com essa presidência. Você sabe da diminuição da vez que a gente tem contra a vaga sem essa vez na frente da Câmara Municipal. Com a palavra, vereadora Patrícia. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas da Santa Maria, pessoas do ABM e os ouvintes da Rádio Web, meu boa noite. Eu vou fazer um comentário sobre os pronunciamentos da última sessão, onde os vereadores do expediente cobraram o melhor atendimento dos médicos no centro de saúde. E eu acho que foi bom, houve uma repercussão e o secretário, conversando com os médicos, achou por bem fazer como se fosse uma pesquisa do atendimento médico. Aí cada pessoa que recebe atendimento, ao sair do consultório, tem lá uma urna e tem 3 questões para essa pessoa responder. Se quiser fazer sugestões ou colocar mais algumas, a pessoa pode ficar à vontade, para que as coisas andem melhor. E a cobrança deve existir para que cada vez as coisas sejam da melhor forma possível. Isso vai ser feito, essa semana está sendo feita, os profissionais estão sabendo, mas o secretário falou que se a pesquisa for muito boa essa semana, a pesquisa vai ficar, eu acho que permanente. Eu acho que é uma boa ideia. Seria isso, presidente. Vereador Patrícia, eu fui parte contundente dessas críticas feitas aos médicos do Bonito, da qual fico feliz de Vossa Excelência trazer à baila esse assunto, do qual deu resultado.
É isso que nós queremos, que realmente seja corrigido os problemas e que seja bem atendido. Porque eu quero ouvir a população é que o médico atendeu bem. E se não for, vai ter pesquisa e tal, né? Então eu quero dizer que gostei do pronunciamento da excelência e também da atitude do secretário de ter tomado essa posição. Isso, mais uma vez, fica claro que essa casa só quer ajudar, não quer atrapalhar. É através das críticas que a gente faz aqui que pode ser consertado lá no Executivo. A gente não quer mandar no Executivo, mas a nossa função, o nosso dever é justamente fazer que as coisas funcionem. Mas fiquei contente com o pronunciamento da Vossa Excelência, dizendo que já foi tomado algumas medidas. Com a palavra, o Mário Weber. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal aqui da comunidade de Santa Maria, pessoal do IBEMA. Hoje traz essa sessão itinerante, o presidente Jorge, demais vereadores, para mostrar também na comunidade a forma do trabalho, o que é o trabalho legislativo. Hoje, completamente só projetos de lei do Executivo, mas muitos de suplementação e o próprio orçamento, mas é a forma que faz com que o Executivo possa trabalhar. Tem aí também uma emenda da comissão ao orçamento, que também é muito importante, vejo sempre, de todos os anos que sou vereador, se fazia dessa forma, onde o prefeito fica com 1% de remuneração por decreto. É a forma de valorizar também a Câmara conseguir acompanhar conforme é gasto o dinheiro público. Trabalho legislativo, mas não impedindo do Executivo trabalhar. O Jorge, como presidente hoje, o Luciano, quem já foi eu, o seu, é assim que chega as coisas à Câmara, onde eles vão gastar, vai direcionar. Não fica assim um vácuo, um montante assim que o Executivo possa gastar sem ter o conhecimento ou a aval da Câmara. Então, 1% é bom, é razoável para que a administração possa trabalhar no emergencial e sim a Câmara conseguir trabalhar, fazer o seu trabalho. Referente à crítica de segunda e o que o Aparício colocou, eu acho que era melhor, não podia vir de melhor hora essa avaliação, porque a melhor avaliação lá no posto de saúde é aquela pessoa que vai lá, aquela pessoa que passa para o médico e pode ali se manifestar secretamente, sem pôr o nome, como foi atendido. Acho que tem muito que melhorar, acho que partiu da Câmara para melhorar alguma coisa que não estava funcionando bem. Obrigado, presidente. Obrigado, Vilmar. Parabéns pelo seu pronunciamento. Com a palavra do Gentil. Senhor presidente, peço permissão para falar do tempo. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, a todas as pessoas da comunidade de Santa Maria, Agribema. Eu peço em falar de pé porque eu consigo me sentir um pouco mais à vontade. Eu já dei bastante aqui sentado, está doendo meu braço pelo microfone. Assim eu fico mais à vontade. Eu já na semana passada, na terça-feira, sabia que a sessão seria aqui no Santa Maria, mas na quarta-feira, como muitas pessoas aqui já sabem, eu estou acompanhando uma cirurgia muito grande que minha mãe fez lá em Campina Grande do Sul, no Hospital Angelina Carol, e eu já estou há 40 dias praticamente lá acompanhando então todo o processo, desde o dia que a gente levou ela até agora na recuperação. Quero pedir desculpas às pessoas da comunidade, porque dessa vez eu também não fiz os requerimentos, eu não fui ver quem que tinha algum trabalho, algum serviço para fazer, e a gente então levar o requerimento ao conhecimento do Executivo. Eu cheguei agora, era 4h30 da tarde, de Curitiba, vim de ônibus, e provavelmente depois da manhã estarei retornando para acompanhar então mais uma etapa aí da recuperação da saúde da minha mãe. Então, as pessoas da comunidade, não só daqui, mas de todas as comunidades da cidade, desculpe por esses dias eu não estou acompanhando de perto, não vi as reclamações, porque sempre as reclamações que chegam até mim, eu sempre levo ao conhecimento de todos. Eu não
penso duas vezes para fazer isso e sempre falo que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Então, aqui eu não meço esforço para levar a conhecimento de todas as reclamações. Mas estarei depois da sessão à disposição, a gente pode trabalhar através de ofícios, o presidente com certeza vai se colocar à disposição para conversar depois da sessão, e se tiverem serviços de máquinas, sei lá o que for, para chegar ao conhecimento lá do prefeito, do executivo, então através do ofício a gente vai encaminhar eles e para que eles venham e realizem os trabalhos aqui na comunidade. Em relação, eu quero usar esse espaço de tempo hoje, onde eu posso falar uns 15 minutos, principalmente para as pessoas da comunidade. Eu quero falar sobre a saúde da minha mãe, onde no dia 21 de outubro ela já começou passando mal, dia 20 foi, aliás, começou passando mal, a gente internou em Guaraniaçu, fez o procedimento lá, mas não havia medicamentos suficientes para tirar um quadro chamado encefalopatia hepática. E ela teria que ser transferida para Cascavel ou Curitiba. Como os médicos, 3 médicos gastros que atendiam ela não estavam presentes na cidade de Cascavel naqueles dias, estavam em curso em São Paulo e Rio de Janeiro, um deles me retornou de São Paulo pedindo para levar ela para Curitiba. Aí começamos o processo de ligações e tentar internar ela então, no hospital onde havia sido pedido um órgão para ela. Onde, no dia 22, nós saímos às 7h15 da tarde de Guaraniaçu, eu, Genésio, meu irmão e minha esposa, Rosali, levando ela no carro para Curitiba, então, onde conseguimos internamento para tirar ela do quadro. E por uma felicidade muito grande, e agradecendo a todas as pessoas que rezaram, oraram pela saúde dela, torceram muito pela saúde dela. Uma pessoa que vive há muitos anos aqui, e eu tenho certeza que uma grande maioria fizeram orações, não só da nossa religião, mas de todas as religiões. Eu conversava com as pessoas, me mandavam mensagem, me ligavam, né? Então, agradecendo a todos que prestaram essas orações pedindo pela recuperação da saúde dela. E eu vou dizer que isso, eu posso dizer praticamente, se concedeu um milagre, porque quando nós chegávamos na cidade de Cantagalo, tocou o telefone da minha esposa e era o pessoal do hospital, dizendo que havia um órgão à espera dela para fazer o transplante. Então a gente estava indo para uma situação e recebemos aquela graça naquela hora de um rapaz chamado Maurício nos ligando e dizendo que tinha um órgão à espera dela. Eu me emociono um pouco porque, para quem acompanhou desde o início e tudo que aconteceu, e eu continuo falando que a gente acompanhou desde o início, isso é praticamente um milagre mesmo. Isso vem de Deus. E eu lembro, naquele dia 12 de outubro, quando nós chegamos com a minha esposa na casa dela, e ela falou assim: Rosa, vamos, eu quero ir a pé. Estava garoando, pegaram um guarda-chuva, eu fiz uma promessa. E a minha esposa acompanhou ela a pé, eu vim de carro, até ela chegar aqui. A força de vontade dela também, dela viver, porque ela não sabia o tamanho da situação, do problema que ela tinha, mas ela sabia que era sério o problema dela. Isso tudo também ajudou até chegar esse momento, onde dia 22, então nós viajamos para lá, chegamos dia 23, 2h pouco da manhã no hospital, onde foi feito realizado o internamento, e já desse momento em diante, das 3 e pouquinho da manhã, começaram a fazer toda a preparação para fazer o transplante do fígado dela. 8h30 da manhã, ela entrou na sala de cirurgia.
E a gente estava exausto, muito cansado da viagem, 2 noites sem dormir, 3 noites, e nós chegamos então a descansar, porque o pessoal viu que nós não conseguia mais parar de pé dentro do hospital, fomos descansar um pouco, e retornamos ao hospital, 3h40 da tarde, nós saímos da sala de cirurgia, e graças ao nosso bom Deus, ela saiu com vida. No dia 6 agora, ela deu alta do hospital, só que o médico pediu que ela ficasse num raio de no máximo 30 km de distância do hospital. Nós primeiro alugamos uma casa a 1.500 metros do hospital, onde ficamos 5 dias e agora mudamos para uma outra casa do mesmo dono, alugado também a 150, 200 metros do hospital. E a notícia que eu quero trazer para todos é que a recuperação dela é uma recuperação que está surpreendendo até os médicos. Na segunda semana, a informação do médico é que o fígado dela já estava trabalhando 100%. Está se alimentando super bem. No início, nós tínhamos que ir 2 para o banho dela, 2 para levar ela para o banheiro, levar ela para a consulta, e hoje ela já está aos pouquinhos caminhando sozinha. Se alimentando sozinha, para tomar banho também praticamente quase sozinha. Meu pai está lá desde o dia que ela deu alta, e provavelmente ele volta alguns dias, semana que vem, para fazer algumas coisas aqui, e retorna para acompanhar até o final da recuperação dela. Muito importante a família também, nesse ponto, onde trabalhou unida, todos os filhos, noras, netos, enfim, toda a comunidade aonde passou a rezar e orar muito pela saúde dela. Nós não temos palavras. Minha mãe falou assim: você vai lá e você agradeça toda a comunidade por aqueles que pediram de saúde. Então a gente não tem palavras agora, nesse instante, para a gente agradecer ao público, mas forças vieram de todos os lados. A gente sentiu uma positividade muito grande lá. Eu acompanhei desde o início, desde a cirurgia dela, o dia da cirurgia, até agora, esses dias. Eu vim 2 vezes, 3ª vez para cá, só para a sessão e reunião. Volto provavelmente quinta-feira e retorno só na terça-feira da outra semana, não dessa que vem na outra. Então, muito obrigado, de coração mesmo. E a pedido da minha própria mãe, da minha própria família, de todas as pessoas que oraram, pelo menos 30 segundos, pediram a saúde para ela, para Deus. E Deus, nosso grande Deus, nos ouviu. Eu tive nessa igreja, eu tive várias igrejas pedindo que Deus me desse uma luz e que eu conseguisse esse transplante para ela, porque desde final de maio ela estava desenganada dos médicos aqui de Cascavel, que não havia mais o que fazer, e deram para ela de 3 meses a 9 meses de vida atrás dela. Então por isso eu digo, é um grande milagre. Isso com toda certeza. Seria isso. Eu agradeço a todos mesmo. A gente vai conversar daqui mais uns dias. Nós estamos tudo deixando meio abandonado aqui, mas dentro de mais 30 dias, um pouquinho mais, talvez, a gente está de volta. Ou se ela se recuperar bem, talvez para o Natal. A gente espera esse presente do médico agora, que para o Natal a gente consiga trazer ela para passar aqui na comunidade, no Natal, no final de ano, junto com os familiares e pessoas então podendo visitar. Também era uma preocupação minha se ela viesse logo em seguida, porque eu também não poderia receber muita visita. Eu sei que tinha muita gente que iria visitar. Até por 6 meses, ou ela ou quem vai conversar com ela precisa usar uma máscara. Então isso é importante a gente deixar claro para todas as pessoas, né? E para que quando chegar lá, ou ela vai ter máscara ou alguém vai ter que usar. Então, estou usando mais uma vez hoje esse espaço, mas é porque
assim, eu não tem como explicar tudo isso, mas de uma certa forma mais simples e agradecendo e continue rezando, ela precisa terminar esse doutorado. Está tudo praticamente muito bom, os exames praticamente todos eles bons, mas ainda tem mais uma etapa, mais 40 dias aí pela frente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Parabéns pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência sabe que a gente tem acompanhado todo esse trabalho que Vossa Excelência tem tido e tem sempre rezado e torcido para que tudo aconteça bem. Podem contar com a gente para aquilo que for necessário. Com a palavra do Luciano. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui da comunidade Santa Maria. Nós ficamos muito felizes com a presença. Também os amigos aí da área mesmo que vieram participar. Primeiramente, quero dizer ao Jandir que Deus continue abençoando ele, a família, principalmente a mãe, porque mãe é mãe. Então, é natural que o filho até se emocione nesse momento, porque ele sabe a importância que tem. Senhor presidente, quero dizer que nós hoje estivemos aí na última sessão, eu junto com o vereador Alceu estivemos em Curitiba, vendo lá algumas coisas de interesse na Câmara Municipal, quando eu era vice-presidente, e também, a respeito do nosso município, as destinações de algumas liberações de verbas, mas no entendimento e na conversa que nós tivemos lá, é só para o ano que vem. Então, nosso governo está com o caixa complicado, e que a partir do mês de março do ano que vem, alguma coisa começa a ser liberada nos municípios, principalmente o calçamento do Sertãozinho, que já faz mais de um ano que está parado, mas que a partir de março tem uma luz aí no fundo do túnel. Não sei se vai ser porque é um ano político ou se realmente terá verba para que tenha continuidade naquele calçamento. Mas a gente fica na guarda e vamos continuar cobrando. A única coisa que nós podemos fazer é cobrar. Então a gente vai cobrar porque foi uma promessa do palanque e ela deve ser cumprida. E também dizer que hoje nós temos aqui a votação do orçamento, que é um dos projetos mais importantes que tramita na Câmara Municipal, porque é os recursos financeiros que nós teremos para o ano que vem. Então, depois aí na apresentação, eu peço que seja lido ali qual será, senhor presidente, os recursos de secretaria por secretaria, para que a população também tenha conhecimento de como será distribuído esse orçamento de 18 milhões e 200 e poucos mil reais que está sendo votado. É um bom dinheiro. Teremos aí um recurso superior a 1,5 milhão por mês no município de Campo Bonito, e a gente espera então que esse recurso seja aplicado da melhor forma possível e que a população possa usufruir desses recursos, principalmente na área da saúde, da educação e do setor rodoviário, que é onde todos nós sempre estamos aí reclamando e pedindo melhoria nas estradas, melhoria da educação, melhoria também da saúde. Minha parte seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Com a palavra, a Dona Margarida. Também vou ficar de pé, para que seja melhor que ninguém, mas se sinta mais à vontade. Boa noite a todos. Agradecer a presença do presidente da igreja, Guilherme do Rio, presidente da Associação Grupos. Que bom ver bastante gente aqui, isso para nós vereadores é muito grato. Queria também ser solidário com o vereador Jandir, porque a gente, como ser humano, não deseja ninguém feliz de que tem um pai e uma mãe, para ver a importância que é na família. Então, queria ser solidário ao vereador Jandir. Queria também compartilhar algumas palavras com o vereador Alceu, quando ele se referiu
secretaria de urbanismo. Tapeteando sozinho faz horas, você veja bem, nós também estamos tentando com a Secretaria de Aviações e Obras, conforme segue a ata lida agora há pouco, a ata 37, ofício 151, onde pedimos que eles fizessem algum reparo na estrada do Cláudio Treviso, saindo de Sadi Pierete, João Maria Guimarães, João Fogo, saindo no mercado do ensino Chaco Vadame, voltando para o Geraldo Pinheiro, Gilberto, Procópio Bueno, Neuraci, saindo do seu Zé, Dirso Alves até os Baraí. Mas até agora, no momento, não fomos atendidos. Agora esse tempo também não colabora, né? Está aí a festa da Avenida domingo, a estrada também está em péssimas condições. Depois, na hora oportuna, o presidente também vai ajudar a reforçar um ofício para a Secretaria de Aviações e Obras que faça algum reparo até a comunidade, que o tempo promete mais chuva passado, domingo. Então, é por aí. Falando de saúde, há 3, 4 meses atrás, fomos questionados para a população do Campo Bonito que Dr. Rodrigo dificilmente conseguiria ficha, porque era agendada para 8, 10 dias. Nós achando que não era justo, se dirigimos até lá, eu, o vereador Jorge, o vereador Vanderlei, fomos recebidos por alguém daquela secretaria, onde discutimos, eles viram que estava errado, porque não é justo agendar uma consulta com 8, 10 dias, quer dizer, então o ser humano está perdendo a doença, né? Então, está errado. Eles acabaram entendendo e mudaram. Então, o vereador muitas vezes critica uma intuito de ajudar. Nunca é desprovado. Semana passada também, por infelicidade, a gente cada passo está lá no posto de saúde, porque é uma secretaria onde o pessoal frequenta constantemente. Muitas vezes, né, não quer ir lá, mas tem que ir. Estava lá eu, o vereador Ivo, Dr. Tiago, mais uma vez não estava lá, pegou folga na quarta-feira, na sexta, simplesmente não veio trabalhar. Peguei o telefone, liguei para o secretário de Finanças, Gilmar de Souza, ele falou que não sabia nada no momento. Falei para ele que entrasse em contato com o médico e visse qual era a justificativa dele, por que ele não veio. Simplesmente não vem e no fim do mês leva o seu salário inteiro, né? Então, constatando que ele também não estava tendo ponto de retorno, aonde eu acho que está totalmente errado, porque indiferentemente do salário que ganha, como eu que ganha R$800, R$900, R$1.000 bate. Por que o doutor não bate? Tem que bater sim. Nós estamos quarta-feira na prefeitura, o vereador Jorge, o vereador Jandir, discutindo com o pessoal da administração lá. Eles vão formalizar a lei diferente lá e fazer que o doutor bata sim. Porque ele ganha 10, 12, 13 mil, não vai bater o ponto. E a justificativa dele tem que analisar bem, escutar o salário dele. Porque vai virando um abuso. O doutor Rodrigo estava lá sozinho, não dizia atender o povo. Porque na quarta, o doutor Tiago não veio. Na sexta, não estava, sobrecarrega outra. Então tem que haver uma maneira de descontar o salário dele. Descontando uma vez, duas, ele vai ver que o bolso vai arder. Ele vai ter que tomar jeito. Também pedimos um ofício para a Secretaria de Ação Social para ver uma relação de quem é essa família que está sendo beneficiada. Vejo assim que estão pulando muito, estão levando mais para o lado político, acredito eu. Antônio cada vez, deixa Antônio, Bastião para trás, leva lá o Carlos, o Francisco, ele veio.
é o vendedor, que é o chamado teste de serra, né? No dia a dia, eles não veem o vendedor. Então, também pedimos um ofício que eles enviem a Câmara, né? Para a gente acompanhar mais de perto. E o intuito nosso sempre é ajudar, colaborar de uma maneira ou outra a solucionar o problema, não estrovar o prefeito, o secretário e assim por diante. E muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maribel. Parabéns pelas palavras. Com a palavra, vereador Ivo de Almeida. Presidente Jorge Pesqueira, pessoas aqui da comunidade da Ribeira, da Santa Maria e da Vila Rural. Boa noite a todos. Eu vou começar aqui também a falar sobre a terra, que o senhor falou, e eu comentei lá também, né? Que um dia teve um funcionário, né, com uma máquina, com uma cadeira, e ele falou que pediu para ele fazer um serviço para um rapaz lá que estava precisando, e ele falou que ele não poderia fazer porque tinha que ter o aval do secretário, é o seu Ari, né? O seu Ari não mandava, ele não pode fazer. Daí até eu comentei um dia com o seu Ari lá e falei, né, com ele, né, que tinha que liberar, né, para que fosse feito esse serviço aí. E falei na sessão passada também, também sobre o assunto que o senhor já tinha comentado, que esses serviços são serviços pequenos, né, porque às vezes a pessoa aí, ele deixa de falar, às vezes porque a pessoa não gosta de ficar cobrando, e vai fazer um serviço maior, não custa fazer um serviço pequeno ali com uma coxa de terra para uma pessoa que esteja precisando, seja na Ribeira, seja na cidade, ou seja na Vila Rural ou Santa Maria. Né? Então é isso que a gente quer, é que eles atendam bem a população. Né? É isso que o vereador quer, que a gente trabalha junto com o prefeito, mas que seja bem atendido. Né? Também sobre a saúde, né? Ali no município tão bonito, na posto de saúde, né? A gente esteve lá junto com o Ademar, estive lá outras vezes lá também, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto de analisar as coisas. Não vou assim muito pela cabeça das pessoas que vêm e me falam as coisas assim, tem que ver se é o certo mesmo. Então a gente vai e vê bem, para daí a gente falar. Então eu vi lá que tem pessoas lá que vai tirar ficha lá, vai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E não é isso que as pessoas falam no dia de uma campanha política, né? Que eles falam que tem que melhorar, que tem que fazer isso, fazer aquilo, que não tem mais ficha. E daí segue a mesma coisa. Né? Você vê, é só no tempo de campanha que a conversa é bonita. Depois segue o mesmo. Então, até quando que a população vai ficar escutando esse tipo de político, prometendo as coisas e não cumprindo? Então, eu digo assim que quem que pode fazer isso para as coisas melhorarem? É o prefeito Gilmar, né? Os próximos prefeitos que tiver aí também, né? Tem que ficar atento com isso, porque se a gente promete, a gente tem que cumprir. Né? O povo quer ser bem atendido, e mais na saúde ainda, né? Saúde é tudo que o povo precisa hoje é de saúde, né? Que tenha um atendimento bom, né? Que não fique economizando na saúde. Vou economizar aqui porque aqui não dá para. Tem que economizar porque estão gastando demais. Mas na saúde não podemos economizar. Tem que saber gastar, tem que saber. Mas quando é para fazer as coisas, tem que fazer porque na saúde é preciso, que a população precisa muito. É isso aí, presidente. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Ivo. Parabéns pelas palavras. Com a palavra, vereador Vanderlei. Boa noite, presidente, demais vereadores, a população que está assistindo a nós, Santa Maria, Vila Rural, Centenário. Eu queria comentar sobre o que o Belo falou, sobre o levante das casinhas que estão fazendo. Nós aprovemos, quando eu e o vereador Ivo estavam no conselho, nós aprovemos umas casas. Só que pareciam umas casas mais urgentes, tivemos que aprovar. Só que a partir daqui, 10 dias, mais ou menos, se não tivesse fazendo essas casas que nós aprovemos, daí nós vamos ter que conversar com a população social. Porque foi aprovado e vai ter que ser feito. Tem uma boa noite. É isso aí, presidente.
segunda votação ao projeto de lei do Executivo que abre crédito adicional, projeto 46 de 2015, que abre crédito adicional no orçamento do município, no valor de R$318 mil. Esse projeto já foi amplamente discutido e está em segunda discussão. Votado em primeira na sessão passada e agora está em segunda discussão. Não tem que querer discutir, passamos à votação desse projeto. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão nesses dois projetos de discussão, eles vão votar por aclamação, porque já passou pela primeira. Os outros a gente faz votação individual. Permaneçam como está. Então, os que são contrários se manifestam. Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei 46 de 2015. Em segunda votação, o projeto de lei 48 de 2015, que abre o crédito adicional no orçamento do município de Campo Limpo no valor de R$363.442.044. Esse projeto também é tudo folha de pagamento para fechar o ano. Então, o prefeito, essa suplementação que está fazendo agora é justamente para pagar o 13º, pagar a folha de pagamento de dezembro. Daí está passando os excessos de arrecadações do recurso livre para isso. Em segunda votação, os vereadores que são favoráveis à mesma questão, os demais se manifestam. Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei 48 de 2015. Agora nós vamos votar individual. Vamos votar primeiro a emenda modificativa ao projeto de lei 29 de 2015. O projeto que estima a receita e fixa a despesa. Vamos fazer a primeira votação da emenda então modificativa. Emenda modificativa número 1. Emenda modificativa número 1, 2015. Votaria a Comissão Tributária e Financeira e Orçamentária. Súmula, altera o artigo 7º do projeto de lei número 29 de 2015 da outras providências. Os vereadores que esta subscreve com o assunto nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 29 de 2015. Então, senhor presidente, como nós aprovamos a LDO do exercício financeiro de 2016 com 1% de trâmite através de decreto, veio para nós a LOA agora com 5%. Então, nós fizemos, através da comissão, esta emenda e pedimos aos senhores vereadores que nos ajudem a aprovar, então, o 1%, ela tem que ser igualitária à LDO. E, então, nós apresentamos a emenda para que seja apreciada e votada, discutida. Continua a discussão. Eu vejo a importância, senhor presidente, de nós diminuir para 1% esse recurso livre, até para que os vereadores possam acompanhar mais de perto os gastos do executivo. Então, sou favorável a este evento e, já que nós temos a Casa de Leis, não há porquê nós deixar esse crédito de 5% para o prefeito remanejar da forma que ele achar necessário. E sim, passando pela Câmara, tanto vai ser mais discutido, mais investigado e nós saberemos melhor onde estão sendo aplicados os recursos públicos. Meu voto é favorável à emenda. Obrigado. Continua a discussão. Eu também vejo que só analisando aqui, estava olhando, na verdade, a Secretaria de Agricultura tem um recurso muito pequeno comparado às demais, né? Isso fica em 656 mil, onde geralmente só vai pagar a folha da Secretaria de Agricultura. E nós, por sermos um município totalmente agrícola,
esperava que tivesse mais recursos, pelo menos nessa secretaria. Você vai conversar com a administração, eles acabam nos falando que também o recurso de obras de urbanismo acaba se gastando na agricultura. Então, fica esse impasse, né? Porque também é feito muitas estradas, recuperações até de curva de rio, essas coisas, acaba se empenhando no rodoviário. E analisando assim, a gente vê, hoje no Brasil, você fala muito que o país não investe na educação. Então, nós temos aqui no Campo Bonito 4,5 milhões para a educação, onde temos aí no município, na rede municipal de alunos, entre a creche e os colégios do CBEI, né, e o colégio lá do Luiz, também São João em Santo Antônio, praticamente aí 400 alunos. Então a gente vê que é um investimento muito alto e merecido. Vejo que tanto o país quanto os municípios estão investindo na educação, que é, na verdade, o futuro do nosso país tem que ser investido em educação. E já na saúde temos 3,5 milhões para atender 4 mil habitantes. Então, que não deixa de ser pouco dinheiro. Hoje está se gastando em torno de 3 milhões aí no ano 2015 e vamos ter aí 500 mil a mais para o ano que vem. Então, a gente espera que tenha também um ótimo atendimento. E torcer que seja bem aplicado. E, da nossa parte, estaremos acompanhando e cobrando para que o dinheiro seja bem aproveitado. Não podemos dispersar nem um centavo. Passando a votação. Vereador Alceu. Aprova. Vereador Aparício. Aprovo. Vereador Mário. Aprova. Vereador Jandir. Aprova. Vereador Luciano. Aprovo. Vereador Ademar. Aprova. Vereador Ivo. Aprova. Vereador Vanderlei. Aprova. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei 29/2015. Em primeira votação, projeto de lei 49/2015. Projeto de lei número 49/2015, sul, altera a abertura de crédito adicional especial e altera as leis municipais 1087/2013 plurianual, PPA 2014-2017, 1113, lei 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2015 e suas ações e metas previstas nas respectivas anexos. Artigo 1º. Fica aberto o Orçamento Geral do Município de Campo Bonito, Paraná, LOA 1153/2014, de 30 de 12 de 2014, um crédito adicional especial em conformidade com o inciso 2º do artigo 41 da Lei número 4.320/64, na importância de R$ 41 mil para ajustes das seguintes dotações. Então, senhor presidente, são entradas de recursos, fonte 811, programa de trabalho, recurso, fonte de recursos, valor, equipamentos e material permanente, estão se prometendo R$ 9.148, por excesso de arrecadação. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, seriam empresas, R$ 25.598. Por excesso de arrecadação também, recurso vinculado. Material de consumo, na fonte 811 também, R$ 6.254. Por excesso de arrecadação e recurso vinculado. Total do projeto, então, senhor presidente, R$ 41 mil. Seu valor, como por excesso de arrecadação, não tem cancelamento, então, de outros receitos, de outros fontes. Continue a discussão do projeto. Então, em discussão, passamos à votação. Vereador Alceu. Aprova. Vereador Aparício. Aprovo. Vereador Mário. Aprovo. Vereador Jandir. Aprova. Vereador Ademar. Aprova.
Livro. Aprovado. Vereador Vanderlei. Aprovado. Não está aprovado em primeira discussão o projeto de lei 049/2015. Devolvo a presidência ao vereador Jorge. Obrigado, vereador. Eu só quero, antes de passar para a comunicação dos parlamentares, quero aqui fazer uso do meu grande expediente que eu fiz hoje. Eu quero, primeiro, agradecer mais uma vez a comunidade de Santa Maria, que nos recebeu hoje aqui. Isso a gente vem trazendo para as comunidades, as sessões, não é para meu gente, não é para isso não. O que nós queremos trazer para a comunidade é um pouco daquilo que é feito na Câmara. Uma pessoa pode ver que a gente traz aqui projetos de lá, traz requerimento da cidade, é justamente para ver como funciona uma Câmara de Vereadores. E aquilo que o vereador pensa e gosta de fazer. Nós estamos fechando quase o ano, mais 2 sessões só para fazer, e eu quero dizer, deixar aqui em Santa Maria, a minha satisfação de ter resistido essa casa desse ano, agradecer aos vereadores que têm sempre dado apoio. Nós tivemos grandes ações esse ano na Câmara de Vereadores. Nós criamos, para os próximos vereadores que virão, carga horária na Câmara de Vereador, quer seja a gente ficaria que trabalhe mais a torcida. Nós reduzimos a diária dos gastos dos vereadores. Nós tivemos aqui na Câmara do Município de Bonito, se faltar um vereador, eles contaram 10% do que ele ganha. Então, tem várias ações que foram implantadas com o apoio de todos os vereadores aqui para que andasse melhor a Câmara. E o trabalho de comissões, todas as quarta-feiras, vocês podem ir na Câmara do Vereador, os vereadores estão lá, estão vendo os projetos, não engavetam o projeto, tudo despachado, é feito da melhor maneira possível. O que eu quero dizer também é dizer do reciclo que é hoje, que nós estamos tendo, por exemplo, eu como presidente dessa casa, não posso, o senhor também acho que não tem falar, mas eu quero, quanto à atenção e o respeito que tem tido por esse motivo também. A gente, quando busca informação, é prestada informação, nunca se negaram a dar uma resposta nesta casa, sempre fomos respeitados e por isso fomos respeitando também. Criticamos aquilo que é falha, porque na verdade a nossa função é essa, é fiscalizar e ver aquilo que está errado e aquilo que está certo. Temos um caso já para resolver essa semana no Arilema, pode ter certeza que se não for solucionado o motivo, nós estaremos lá, porque a função nossa é essa, nós somos eleitos justamente para fazer as coisas acontecerem, as coisas dêem certo. Houve vários embates nesta casa, mas sempre com o intuito de levar ao executivo para que acerte. É isso que nós queremos. Política nós vamos fazer o ano que vem. A partir de julho do ano que vem, daí tudo bem. Aí nós vamos disputar política, cada um tem seu lado, cada um tem seu candidato, cada um defende a sua maneira. Isso faz parte da democracia. Mas tem sua hora, seu momento para fazer. Eu acho que jamais nem o vereador desta casa usou da sua cadeira na casa dos vereadores para prejudicar A ou B politicamente falando. Então é isso que me satisfaz, é isso que eu fico contente, que a gente está registrado hoje aqui em Santa Maria, da alegria, da satisfação que eu tenho de presidir a casa, a Câmara de Vereadores do Rio Bonito, nesse mandato, e também a amizade tão grande que construiu com todos os vereadores que lá fazem parte, o quadro funcionário excelente, todos dedicados, nenhum se presta a nos ajudar quando for necessário, o assessor jurídico, o assessor parlamentar, o assessor, temos um contador hoje também muito dedicado, apoiando tudo, a casa do ordem sobre tudo que estava atrasado, temos nosso assessor de imprensa, pessoal que nos dá um apoio, no qual eu quero deixar registrado da Santa Maria. Sou presidente muito feliz, muito alegre por ter os meus funcionários hoje, eu comando naquela casa, e os nossos vereadores, que todos são, tem vários adversários políticos, com certeza isso faz parte, mas todos trabalham no intuito de ajudar a presidência também a fazer um bom trabalho, porque no final das contas o trabalho vai ser na Câmara de Vereadores, não vai ser o Jorge, vai ser o vereador Mário, o Luciano, vai ser na Câmara de Vereadores e no mandato que nós ocupamos por esses 4 anos. Por isso, quero aqui deixar, parabenizar todos os colegas vereadores pela força, pelo trabalho e todos os funcionários da casa, e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui nessa sessão de hoje. Muito obrigado mesmo. Eu passo agora em nossas comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Seu Bernardo. Só quero agradecer as pessoas da comunidade de Santa Maria que vieram nos assistir, da Água e Lema, que estão aí nos assistindo, funcionários da Câmara que vieram nos acompanhar até aqui hoje, na comunidade de Santa Maria, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Web e TV Câmara,
aos colegas vereadores, ao presidente, enfim, a todos, desejar uma boa noite e uma ótima semana a todos. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Carício. Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem e aos ouvintes da Rádio Web, tenham todos uma ótima semana e boa noite. Obrigado, vereador Carício. Com a palavra, vereador Mário. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que aqui hoje vieram prestigiar a essa sessão itinerante, o pessoal de Santa Maria, da Ribeira, e quando se discutiu, se deu o primeiro passo à aprovação do orçamento do ano que vem, como é que funciona a aprovação da emenda ao projeto, como é que é suplementado e o que é o trabalho legislativo. Acho que isso é democrático, isso é importante trazer aqui a comunidade para as pessoas saberem como é que funciona o legislativo. Então, acho que é a última sessão itinerante para este ano, senhor presidente, mas a Santa Maria está de parabéns e os vereadores aqui vieram também dar o seu apoio à Câmara Municipal, que tem sua sede lá no Tamboril, que hoje está estendida aqui em Santa Maria. Aos ouvintes da Rádio Web e vocês que vieram aqui, uma ótima semana. Obrigado, vereador Mário. Com a palavra, vereador Gentil. Senhor presidente, também gostaria de complementar uma coisa aí que estive atrás. Ontem eu quero mais uma vez agradecer a Secretaria de Saúde pelo empréstimo das materiais aí de curativos que estão fornecendo então aí para minha mãe. Mas o senhor agora está puxando o saco, não seria isso. Eu acho que o que tem de errado eu venho e falo, as reclamações eu trago, como eu falei agora há pouco. É lógico que se eu tiver, eu não estava por aí todos esses dias, mas se eu tiver as reclamações, eu trarei as reclamações do Parque de Saúde também, não só a saúde, mas de todas as outras secretarias. Então, aí agradecer a eles, porque eles estão nos fornecendo essas coisas. Isso é importante para nós agora. Os gastos são, desde que a cirurgia foi para o SUS, os gastos são altíssimos. São 60 dias lá, então, em Campina Grande do Sul. Também, senhor presidente, eu quero pedir um ofício que através da Secretaria de Agricultura, eles nos dê explicações de como que ficou a situação sobre os trabalhos, até que o promotor pediu para a gente, através do executivo, encaminhar para nós, e a gente esteve eliminando uma lei, então eu gostaria de saber que eles não, através da Secretaria de Agricultura, nos fornecessem dessas explicações de como está a situação desses trabalhos. Os trabalhos que se chamam da porteira para dentro. A gente sabe que estamos entrando no ano político, o ano que vem, é um pouco mais complicado, muitas denúncias ocorrem aí nesse período, e que a Secretaria, então, nos explique como que vai ser trabalhado. Eu gostaria que eles usassem os meios de comunicação, tem a Rádio Campo Limpo, a Rádio Guarda Sul, eles têm os programas, e explicassem para a população como que vai ficar essa situação. A gente estava trocando agora um pouco aí algumas conversas com a pessoa que faz parte do Conselho da Agricultura, pastor, e seria importante agora, nesse período, a gente saber o que vai ser feito, o que pode fazer, o que não pode. A população tem que ficar sabendo, porque nós vamos receber as informações e nós vamos trazer aqui à frente para todas as pessoas. Então, gostaria de também essa ofício através da mesa, senhor presidente. Também, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui na comunidade da Agrideira, as pessoas que estiverem nos convidando também para a festa. Estendo o convite para a festa domingo na Agrideira, não estarei lá, mas sempre estive, mas na próxima tenho certeza que vou estar. E fazendo um convite para toda a população aí, no domingo, quem pudesse fazer presente lá na comunidade da Agrideira, sejam bem-vindos lá também, através do presidente que está hoje aqui também nos convidando. Seria isso.
quero agradecer mais uma vez a todos, desejar a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jadir. Com a palavra, o Luciano. Quero, senhor presidente, por hoje ser a última sessão itinerante, parabenizar o presidente Jorge por estar levando as sessões nas comunidades e também dizer que seria importante se o executivo também viesse fazer as discussões nas comunidades. Então, temos que no ano que vem ter pela frente e a própria população, as comunidades, no ano que vem é um ano político, pode cobrar dos candidatos que abram as discussões nas comunidades. Assim, os acertos serão bem maiores, né, presidente? Então, eu vi a importância que tem trazer para estar aí próximo às pessoas, discutindo os assuntos e levando conhecimento de todos. Então, quero mais uma vez dar os parabéns à comunidade Santa Maria, é a comunidade que mais participou das sessões itinerantes e que, com certeza, ano que vem estaremos de volta nessa presidência. Com certeza. Dependendo da eleição. Independente, então, de eleições, estaremos aqui fazendo mais reuniões e contando sempre com a participação da comunidade Santa Maria. Desejar aí uma boa semana a todos. Como não teremos reunião também, já aproveitar e desejar um feliz ano novo, feliz Natal aí a toda a comunidade Santa Maria. E esperamos vê-los aqui no ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Luciano. Com a palavra, o doutor Marbella. Presidente, queria agradecer a presença dos colegas vereadores, enfim, a comunidade, o pessoal da ABM. E com relação àquelas estradas ali, foi feito o requerimento, eu fiz, não quer dizer também que a gente não tem intenção de faça a outra parte. Mas, por não atender o pedido até o momento, gostaria de fazer um pedido verbal ao secretário de Direção de Obra que fizesse um levantamento em todos os estados de Santa Maria e nos trechos mais críticos desse um jeito, se solucionasse o problema, não é todos os estados, é algum trecho crítico, não é tão difícil, que solucionasse o problema, né? Então não é tão difícil, é fácil fazer o levantamento e ajeitar. Seria isso, presidente, meu muito obrigado. Obrigado, doutor Marco. Com a palavra, do Vitor. Presidente, é o seguinte, eu preciso encaminhar um ofício, né? Então, eu podia deixar para outra sessão, né, presidente? Mas é o seguinte, eu não posso porque as pessoas me pediram e é serviço pequeno, mas é de grande importância para eles. Então, o seu Otávio, na rua 19 de novembro, do bairro Moradias, Horizonte, isso. Muito obrigado, Breno. Então, ele me pediu lá que chove bastante, né, está chovendo, e o meu fio lá, uns 15, 20 mil fios lá, está baixo demais, né, está muito baixo, está 5, 7 centímetros por aí, e a água estava passando aí na casa dele, né, e faz um estrago que vocês não imaginam. Então eu peço, não só ao secretário, ao prefeito Gilmar também, porque se ele estiver dando vindo, ele vai estudar a sessão e ele vai dar tempo nesse povo. Porque cada chuva que dá, aquele rapaz sofre lá. Porque vai tudo aquele barro, água suja, tudo entre a casa da Tereza, do Otávio ali, na rua 19 de novembro, no bairro Moradias do Horizonte. E também outro, presidente, na rua Travessa